Oi, oi! E aí, gente? Vamos terminar esse vídeo? Essa aqui é a terceira parte de uma história sobre o meu reinado como Miss Brasil. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar na descrição do vídeo pra você. Mas hoje eu vou falar basicamente sobre a minha preparação pro Miss Universo, tá bom? Então não sai daí que depois da vinheta. Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu morei em São Paulo um ano. Lá eu tinha uma rotina que era totalmente voltada para ser Miss Brasil. E agora eu quero contar pra vocês um pouquinho de como que foi a minha preparação. Em um primeiro momento, a minha preparação estava 100% sendo resolvida tudo pela Biemotion, né? Pela Polishop, que é a minha empresa patrocinadora. Só que eu sou uma pessoa que eu sou ligada 220, como eu falei pra vocês, eu não consigo ficar quieta. E aí, em determinado momento, eu comecei a ficar meio chateada, porque eu tinha muitos momentos livres e eu não sentia que eu tava produtiva. E aí, eu conversando com eles me permitiram começar a produzir algumas coisas por conta própria também. E aí foi quando eu comecei a fazer aqueles meus ensaios. Eu não sei se vocês lembram, eu vou até colocar uns cliques aqui pra vocês verem. Mas eu comecei a pensar em diversas formas de construir a minha imagem rumo ao Miss Universo, de forma que isso agregasse muito pra gente, né, pra nossa torcida e tudo mais. E aí comecei a ocupar meus dias com muitos projetos para ensaios, eu fiz muitas fotos legais, eu sou muito grata à minha equipe. Eu fiz ensaios que eram realmente para mostrar minha versatilidade, então Júlia Miss, Júlia Fashionista. Eu fiz ensaios para mostrar quem é a Júlia em essência, que eu falei de comunicação, falei de meditação, tudo através de fotos, fiz vários vídeos, enfim, fiz muito conteúdo para vocês. Eu sou muito, muito, muito grata por isso e eu tenho muito orgulho de ter produzido tudo isso, porque eu acho que é muito importante para a campanha de uma Miss, ela manter o seu público, os seus fãs abastecidos com material de qualidade, então me preocupei muito nisso. Sobre ações sociais, eu também sou muito grata que, em primeiro lugar, eu apoiei a Smile Train, né, que já era a instituição que o próprio Miss Universo apoia, e aqui no Brasil também o Miss Brasil apoia há um tempo. E eu fiquei muito feliz porque eu realmente me envolvi com a causa. Os meninos da Smile Train comentaram comigo: Ju, você é uma das misses que mais se envolveu, que mais participou de ações. E isso tudo porque realmente essas coisas me preenchiam, sabe? Não só preenchiam o meu tempo, mas me preenchiam mesmo de amor. Então teve a Smile Train, eu conheci o Plano de Menina, que é um projeto incrível que tem no Brasil todo, que começou em São Paulo. Tive a oportunidade de conhecer a Vivi, que é a idealizadora. E eu participei de 2 edições do Plano de Menina. Uma que eu fui mentora, fui dar um workshop para as meninas, né, com várias dicas, e também participei da formatura delas com um mini talk lá. Foi muito especial para mim, porque o trabalho dessa instituição é apoiar meninas em vulnerabilidade social e econômica para que elas tenham acesso a diversas formas de conhecimento que às vezes não tem na escola, né? Então mentoras vão lá para ensinar várias coisas para que essas meninas tenham condição de ocupar os seus espaços, né, na sociedade. Então eu falei muito de comunicação, de autoestima, de meditação, e foi muito positivo para mim. Além disso, eu fiz o meu bazar, né? Eu fiquei muito grata também por isso, porque para mim uma das coisas que eu mais tenho de privilégio, assim, com o meu trabalho, é que realmente eu recebo muitas coisas, né? Além de receber pelo meu trabalho, eu ganho muitos presentes e tudo mais. E as pessoas sempre me pediram pra fazer um bazar, pra eu vender minhas coisas que eu não usava, ou aquelas que ficaram grandes. Só que eu nunca achei justo eu ganhar dinheiro com isso, sabe? Não julgando quem faça bazares pra ganhar dinheiro, mas era como se aquilo ali fosse um privilégio meu, sabe? E eu queria usar esse privilégio pra ajudar as pessoas. Então, eu fiz um bazar em Juiz de Fora 100% beneficente. Eu ainda incluí um bate-papo comigo, e aí eu cobrei um valor de entrada, porque muitas pessoas queriam ter essa oportunidade. E o bazar arrecadou mais de 12 mil reais em cesta básica para 2 instituições de Juiz de Fora. Eu apoiei as instituições por 3 meses, com 120 cestas básicas por mês. E isso para mim foi, assim, muito, 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 muito gratificante mesmo, ainda mais que dentro do bazar eu consegui reunir outras ações importantes para mim, como a causa animal, a questão do câncer, de mulheres com câncer. Fiz doação de cabelo durante o bazar, tinham cabeleireiras cortando lá, que é algo que eu super incentivo para fazer perucas para essas mulheres. Ajuda muito na questão da autoestima e na força mesmo pro tratamento, então eu fiquei muito grata de poder ajudar dessa forma. E além dos ensaios, dos projetos sociais, eu me dediquei muito pro inglês. Como eu falei pra vocês, eu aproveitei que eu tinha um tempo, entre aspas, livre em São Paulo, então eu fiz aulas de inglês particular via FaceTime
com o Navi, que foi meu professor. Ele me ajudou muito na preparação, porque o Navi tem muito foco de inglês para concurso, sabe? Ele treina várias misses. Então, ao mesmo tempo que eu estava estudando inglês, estava inserida naquele conteúdo que eu precisava. Ele sempre pegava vídeos de inglês, mas de meninas do mundo Miss e tudo mais. Foi muito, muito, muito bacana. Além disso, eu tinha minhas aulas de passarela. Eu fiz muita aula de passarela com o Neyme. Foi muito incrível. O Neyme foi uma das melhores partes, assim, também da minha preparação, porque a energia dele era maravilhosa e era um quesito que eu queria melhorar muito. Eu sempre fui muito crítica em relação à minha passarela, sabe? E aí, o Neyme me ajudou a evoluir dia após dia, a gente ia gravando e eu ia vendo minha melhora nas aulas. E isso, assim, me deixava tão, mas tão feliz que, assim, sem dúvida, foi uma das partes que eu mais gostei. A gente começou as aulas de passarela com um processo de autoconhecimento muito grande para eu me entender na passarela, para eu me entender quanto mulher, qual era a personagem, querendo ou não, que eu queria levar para passarela, qual o lado da Júlia que eu queria que fosse evidenciado. E a partir daí a gente foi trabalhando várias coisas, várias paradas, passarela de biquíni, passarela de gala, e foi muito, muito, muito especial para mim mesmo, porque o Neyme conseguiu mais do que melhorar minha passarela, mas me dar de fato segurança, que era algo que eu não sentia tanto na passarela. Fiquei muito feliz. Além disso, eu, como falei pra vocês, como Miss Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar muito como palestrante. Quando eu me candidatei ao concurso, eu já sabia que o meu propósito era muito mais do que me tornar uma modelo famosa como Miss Brasil, mas que eu queria de fato que a minha voz chegasse o mais longe que pudesse, porque o meu propósito é impactar o maior número de pessoas possível por meio da minha comunicação. Então, eu fiquei muito grata de ter a oportunidade de dar várias palestras como Miss Brasil sobre vários temas que eu considero importantes. Então, eu falei sobre marketing digital e influência digital, que é algo que eu já tinha essa palestra antes de ser Miss. Eu fui convidada para pela primeira vez montar uma palestra sobre feminismo e sororidade e para falar no EMEG, que é o Encontro Mineiro de Empresários Juniores, para mais de, acho que 3.000 pessoas, se eu não me engano, e eram jovens e tinham muitos meninos e meninas, e foi a primeira vez que eu falei sobre isso, e são temas que, querendo ou não, podem ser polêmicos, né? E para mim, assim, foi muito gratificante, porque quando eu terminei essa palestra, as pessoas me aplaudiram de pé, e eu nunca vou me esquecer disso, assim, me marcou demais, porque foi uma palestra que eu me dediquei muito, que eu estudei muito, que eu quis transmitir também o que eu acreditava, sabe? E sair de lá aplaudida de pé foi muito emocionante pra mim. Eu falei muito sobre empoderamento feminino, eu falei muito pra mulheres, isso pra mim foi muito lindo. Falei muito também sobre a questão do autoconhecimento, da importância do autoconhecimento, da meditação. Então, assim, foi um ano de muita fala, de muita comunicação, que é exatamente o que eu amo. Então, assim, eu aprendi demais, sabe? Vocês perguntaram muito também qual foi o meu maior aprendizado como Miss Brasil. E foram duas coisas. A primeira coisa que eu aprendi foi por conta da comunicação e por conta do tanto de lugar que eu pude ir, com tanto de gente que eu pude conversar e por tanto de gente que eu pude falar, eu consegui ampliar minha visão de uma forma muito grande, assim, enxergar pontos de vista diferentes do meu e histórias diferentes da minha. Eu realmente consegui, eu já me entendi assim, mas isso reforçou ainda mais esse meu ano de reinado. Eu realmente entendi o quanto privilegiada eu sou como mulher branca, hétero, de classe média, e o quanto que esses meus privilégios deveriam ser usados de alguma forma para poder apoiar outras pessoas. E por isso eu resolvi, por exemplo, apoiar o projeto Plano de Menina, por isso eu fiz o meu bazar beneficente 100% beneficente a partir de um privilégio meu, por isso eu sempre quis falar e defender coisas que eu acredito, porque infelizmente os privilégios estão aí, né? É muito triste que isso exista na nossa sociedade, mas se você tem algum privilégio, né, assim como eu acho que o mais importante é que você reconheça isso para que você possa lutar contra ou pelo menos usar esse privilégio para apoiar outras pessoas. Então foi muito isso que eu aprendi no meu reinado. Com certeza isso foi uma das coisas mais importantes para mim, porque a partir do momento que eu estava representando o povo brasileiro, que é um povo tão diverso, tão diferente, com tanta diversidade, que isso é incrível, eu precisava entender um pouquinho da vida dessas pessoas também, que eram diferentes da minha, né? Apesar de que eu nunca vou sentir na pele o que é ser diferente do que eu sou, porque eu não sou, né? Mas se você quer ouvir, se você dá ouvido, se você tá disposta a ouvir a história, você pode se reconstruir, se desconstruir. Foi muito isso que eu tentei fazer esse ano. E eu sou muito grata também. É lógico que eu não sou perfeita, eu ainda tenho muito a aprender, ainda cometo erros, e eu acho que isso é normal, só que eu acho muito importante a gente estar aberta a aprender, sabe? E isso foi uma das coisas que eu mais aprendi. E a segunda coisa tem muito a ver com um vídeo anterior que eu postei pra vocês sobre os desafios, sobre os momentos que mais me doeram. Eu sempre falei sobre a questão de se um sonho é grande, os desafios seriam grandes, né? Só que como Miss Brasil, realmente eu entendi isso na pele.
Gente, não adianta, se você sonha com alguma coisa muito grande, se você quer chegar muito longe, se você quer algo grandioso, vai ter muito desafio pela frente. E quanto maior é o seu sonho, maior vai ser o desafio. Se fosse fácil, estava todo mundo vivendo o seu sonho aí de uma maneira tranquila, né? Sem ter que passar por nada. Só que é aí, quando aparece o desafio, quando o desafio é grande, você consegue passar por cima desse desafio, é que você vê realmente o quanto o seu sonho vale a pena, sabe? O quanto realmente o seu propósito tem que estar muito alinhado com aquilo que você está fazendo, porque toda vez que aparece um desafio, o que te mantém firme ali é você ter propósito no que você está fazendo. Então, assim, realmente me conectar com o meu propósito e entender tudo que eu queria fazer e aonde eu queria chegar foi muito forte pra mim nesse ano, sabe? E isso foi um grande aprendizado, isso eu vou levar pro resto da vida. Não existe você querer chegar longe se você não estiver disposta ou disposto a passar por desafios. E aí, gente, basicamente a minha preparação foi essa. Eu acredito que eu não esqueci de nada. Se eu esquecer, enfim, e depois qualquer coisa eu acrescento. Mas basicamente foi isso. Só que assim, eu não tinha a data do concurso, né? A gente ficou sabendo a data do concurso faltando um mês pro Miss Universo. Eu tinha uma viagem já programada pra Nova York. Na verdade, faltava um mês e meio pro Miss Universo, quando a gente ficou sabendo a data. E aí eu tinha essa viagem pra Nova York logo antes, assim, um pouquinho, sabe? E aí eu fui pra Nova York, conheci a sede do Miss Universo, conheci a sede da Smile Train, dei entrevistas lá, fiz várias fotos. Foi muito importante pra mim também em relação à questão do inglês, sabe? Conhecer também a organização e tudo mais. Isso eu acho que foi meio que o finalzinho, assim, da minha preparação. E aí quando eu voltei, a gente tava já 100% focada, eu e a minha equipe, em organizar tudo o que precisava pro Miss Universo. Então, assim, eu tava respondendo uma série de questionários, entrevistas que eles mandavam, tava totalmente focada em terminar o traje típico, terminar os trajes de gala, terminar a preparação da passarela, né, deixá-la redondinha, treinar de biquíni, treinar de vestido, e foi totalmente, assim, corrido mesmo, porque a gente tava fazendo tudo, mas a gente achou que a gente teria sido avisado um pouco antes. Como não foi, a gente se adequou, aí a minha vida virou uma loucura mesmo, como era antes, foi maravilhoso. Além de todas as coisas que eu tava fazendo, eu ainda tinha minhas palestras que eu continuei trabalhando, ainda tinha entrevistas pra dar, e foi muito gostosa essa reta final, foi muito, muito, muito importante pra mim. Eu, nesse último mês também, né, um mês e meio, eu cuidei mais da minha alimentação e fiz mais exercícios físicos ainda. Todo mundo me pergunta, ai Ju, como que é a sua dieta e tudo mais. Se vocês repararem, gente, o meu corpo, eu só fiquei magrinha, fininha mesmo, na época do Miss Universo, porque eu sou bem assim, eu não sou uma pessoa que acredita em dietas restritivas pra vida. Eu acho que ninguém consegue fazer uma dieta com proibições durante muito tempo. Então, eu preferi, durante meu ano de reinado, ser a Júlia normal, que come bem naturalmente durante a rotina, que treina todo dia porque ama, mas nunca me proibi de comer um hambúrguer, uma pizza, um chocolate durante todo o meu ano de reinado. Quando estava faltando um mês e meio para o Miss Universo, eu simplesmente cortei os doces, as frituras, nenhum tipo de bebida alcoólica, treinei um pouco mais, mas foi um mês super tranquilo, não sofri por isso, não pirei por causa disso, sem nenhuma loucura, continuei comendo meu arrozinho ali na hora do almoço, continuei comendo carboidrato, não fiz nada radical e eu realmente consegui secar, cheguei com o corpo que eu queria no Miss Universo e fiquei muito grata por isso também, porque assim, isso pra mim não é questão de corpo é o mais importante, não, mas é meio que eu consegui provar pra mim que eu conseguia, sabe? E sem precisar fazer nenhuma loucura, de maneira totalmente saudável. Então assim, eu me preparei de maneira integral, intensifiquei o inglês, a oratória sempre foi trabalhada por meio das palestras, né? Eu fui falando sobre vários temas diferentes, então isso enriquecia muito o meu conteúdo e foi basicamente essa minha preparação. A mala do Miss Universo, eu e a Vivi, que é a minha stylist, né, do período do Miss mesmo, a gente montou juntas, a gente passou 3 dias experimentando roupa o dia todo, várias roupas para escolher as que eu ia usar, e eu sou muito grata pela mala que eu usei, não sei o que vocês acharam, mas eu amei os meus looks no Miss Universo. A escolha do vestido foi feita em conjunto também, eu recebi indicação de 2 estilistas, que era a Fabiana Milazzo e o Marcelo Quadros, e os dois a gente conversou juntos para montar o meu vestido. Do vestido do Marcelo eu tinha uma inspiração muito forte, que eu queria muito que fosse rosa, com movimento e tudo mais, e ele conseguiu fazer o vestido, né, do jeitinho que eu queria. E a Fabiana Milazzo, a mesma coisa, eu tinha visto uma peça muito parecida no desfile dela do São Paulo Fashion Week. Eu queria muito que fosse de cor também, uma cor que representasse o Brasil, então a gente escolheu verde.
Enfim, e tinha movimento, que era outra coisa também que era muito importante pra mim. Mas sobre o Miss Universo, propriamente dito, eu vou contar pra vocês num próximo vídeo, que eu quero contar tudinho, desde o dia que eu embarquei, que inclusive o embarque foi fenomenal, até todo o processo do Miss Universo, até o dia, né, que eu realmente subi no palco. Mas eu espero que vocês tenham gostado de escutar mais sobre a minha preparação. Eu acho que eu falei tudo que vocês queriam saber, né? Vocês muitas vezes me perguntam, Ju, você teve ou não teve apoio da organização, da sua coordenação? Gente, eu tive muito apoio pra tudo que eu fiz. Como eu falei pra vocês, eles me deram muita liberdade criativa, de eu correr atrás de alguns projetos sociais em Juiz de Fora, de eu fazer vários ensaios eu mesma. Mas isso pra mim foi muito positivo, foi algo que eu quis, isso partiu de mim. Tudo que eu fiz sozinha, entre aspas, é porque não era obrigatório, eu fiz porque eu queria, eu não era obrigada a fazer ensaio fotográfico. Só que como eu queria fazer, eles me deram liberdade e eu fiz, porque essa sou eu. Se eu tenho alguma coisa na minha vida, eu vou me dedicar 110, 120, 130%, entendeu? Mas ó, a viagem de Nova York, eles me apoiaram, a ida pro Miss Universo foi toda por conta deles. Tem gente que fica falando, ai, a Júlia foi sozinha. Nunca, gente. Eles me apoiaram, eles fizeram a minha mala, eles me ajudaram com todas as parcerias que eu precisava. Então, assim, saibam disso também, sabe? Porque são alguns boatos que eu acho que às vezes vale a pena da gente esclarecer. Enfim, próximo vídeo falaremos sobre o Miss Universo. Sei que muitos estão ansiosos. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho e deixa o like aí pra fortalecer, tá bom? Grande beijo e até o próximo!